Oi gente, tudo bem? Bom, voltando ao nosso estudo, hoje a gente vai falar sobre o julgamento de mérito que eu comentei no último vídeo, que seria o dia da expiação. Ele acontecia todo dia 10 do sétimo mês, para os judeus considerado o mês de Nissan. Nesse dia, não era o sacerdote que atuava, ele ficava de fora com o povo no pátio. Ele era uma espécie de advogado também, mas quem atuava diretamente era o sumo sacerdote. Era alguém que representava o povo diante de Deus. Ele já não entrava mais no lugar santo, que era a primeira parte da barraca, da grande barraca, do tabernáculo, do santuário ou nosso tribunal de justiça. Ele entrava no segundo compartimento, chamado lugar santíssimo. Ele entrava após escolher 2 bodes. Eles jogavam, e tiravam a sorte, e um deles era sacrificado para o Senhor. E o outro era considerado o bode emissário. Vocês vão entender isso no final do vídeo. Ele matava esse bode que era sacrificado para o Senhor, e com o sangue ele entrava no lugar santíssimo, e lá ele, diante do juiz do universo, ele colocava o sangue ali em cima e mostrava, em sinal de reverência, que o povo estava arrependido, porque, se você lembra dos outros vídeos, os pecados do povo eram transferidos para o sangue do cordeiro, do animal que era sacrificado, e o sacerdote levava o sangue e borrifava no altar de incenso, e aquilo era transferido para o santuário. O dia da expiação era também considerado a purificação do santuário, era o julgamento final. Lá dentro da Arca da Aliança estava a lei que o pecador tinha violado, e lá mostrava que o salário do pecado é a morte. Mas ali ele estava transferindo para o santuário. Após confessar todos os pecados do povo, era como se aqueles pecados tivessem sido transferidos para o sumo sacerdote. E ele saía do lugar santíssimo, chegava até o bode emissário, que era o segundo bode, que era dedicado a Azazel, ou a Satanás. Era uma representação de Satanás. E ele confessava todos os pecados em cima daquele bode e o enviava para o deserto, onde ele morreria de fome e de sede. Bom, aquilo era um tipo de ação coletiva, onde o sacerdote, que era o advogado, ele intercedia pelo povo, e todos os pecados confessados, verdadeiramente arrependidos, eles eram transferidos do sumo sacerdote para o bode emissário, que era levado para o deserto e morria. O que representava aquilo? Representava que o final do pecado, ali era o julgamento final, representaria Satanás, que um dia pagaria, porque ele sim é o autor do pecado. Nós, como nascemos pecadores, nós somos apenas as vítimas, somos tentados, caímos, nosso livre-arbítrio foi limitado, e quem merece morrer não somos nós. Quem merece morrer é o autor do pecado, e aquele bode emissário, que era representado por Satanás, ele morreria no deserto. Satanás um dia vai morrer e vai pagar por todos os pecados que ele cometeu e que ele nos influencia a cometer. Porém, o pecador que não se arrependia verdadeiramente, esse sim morria, porque o salário do pecado é a morte. E Deus, eu quero te explicar uma coisa, Deus, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Porém, se nós estivermos abraçados aos nossos pecados, aquele pecado acariciado, aquele pecado que é difícil realmente de largar, Deus, ele vai destruir o pecado no seu julgamento final. E infelizmente, se você estiver agarrado ao pecado, ele vai destruir você também. Precisa extinguir do planeta de uma vez por todas, esse pecado que nos fez sofrer tantas consequências, inclusive a morte. Então, hoje eu faço um pedido para você. Procure todos os dias viver de forma correta, seguindo a vontade de Deus, porque a sua lei é para nos proteger. Ele quer que nós obedeçamos por amor. A gente pode escolher todos os dias obedecer ou não, mas ele quer que você obedeça porque você o ama. E nós somos salvos pela graça, porém a lei nos mostra o que nós estamos fazendo de errado, ela é como um espelho. E quando nós amamos verdadeiramente a Deus, a gente faz o que Ele pede, a gente cumpre a lei por amor. É uma consequência por nós já estarmos salvos pelos méritos de Jesus.
Um dia o pecado será extinto e verdadeiramente nós seremos de fato livres. Eu espero que você tenha um ótimo dia e reflita nesse maravilhoso sacrifício de Jesus por mim e por você, e esse julgamento final que está chegando e vai exterminar de uma vez por todas o mal que nos aflige tanto.